CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos os nossos ouvintes, os nossos irmãos que se encontram em nossa casa, os que se encontram nas redes sociais. Um bom dia para todos. Que bom, né, podermos nos reunir para mais um estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Vamos dar continuidade ao que a gente vem estudando. Mas antes, como sempre, né, vamos abrir o Evangelho, fazer a nossa prece para nos sintonizarmos com a espiritualidade da casa. O capítulo é o 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. Eu vou ler o item 12. Homens, por que vos lamentais das calamidades que vós mesmos acumulastes sobre vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Portanto, não fiqueis admirados de que a taça da maldade e da injustiça haja transbordado por toda parte. O mal-estar se generaliza a quem isso se deve, senão a vós mesmos, que procurais incessantemente destruir-vos uns aos outros. A que se deve, né? Diz aqui o Espírito. Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. Mas como a benevolência pode existir juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quereis que as suas funestas consequências se perpetuem. Só existe um meio que vos oferece essa oportunidade, mas ele é infalível. Tomai a lei do Cristo, lei que haveis repelido ou falseado na sua interpretação, como regra invariável da sua conduta. Pai celestial, fonte inesgotável de todo o amor que nos alcança, Mestre Jesus, Maria Santíssima, espiritualidade amiga de nossa casa, nosso dirigente espiritual, amoroso, Senhor Altivo Panfiro, pedimos, nos envolvam, nos sustentem, nos protejam de todo o mal, que possamos compreender esses ensinamentos do nosso querido Caibar, para que possamos nos livrar de nossas imperfeições, orgulho, vaidade, que possamos, Senhor, aprendendo teus ensinamentos, nos transformarmos em homens de bem. Fica conosco, Mestre querido. Precisamos muito de Ti. E assim pedimos licença a todos para darmos início ao estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.
Hoje nós vamos, no livro que eu já mostrei a vocês, nós vamos dar continuidade ao estudo na página 206, o juramento. Vamos aqui estudar um trecho do Evangelho de Mateus, em que o Jesus sempre ensinando a seus discípulos. Mateus diz assim: não tendes ouvido o que foi dito aos antigos? Não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que absolutamente não jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés. Escabelo é tipo um banquinho que as pessoas apoiam os pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jureis pela vossa cabeça, porque nem um só cabelo podeis tornar branco ou preto. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Pois tudo o que passa disto é de má procedência. Mateus, capítulo 5, versículos 33 a 37. Caibar vem nos dizendo: o Evangelho é uma espada de 2 gumes, que, manejada à direita e à esquerda, é capaz de destruir erros seculares e preparar a humanidade para o cumprimento da palavra divina. A gente compreende bem essa frase, né? Ele está dizendo que só o Evangelho vai poder nos proporcionar o aprendizado, a transformação da humanidade. É impossível compreender-se o Espiritismo sem o cristianismo. Este é, na verdade, a base fundamental da nova revelação. Jesus não veio destruir a lei de Deus, mas torná-la conhecida. E o Espiritismo repete as palavras do Filho de Deus. O Espiritismo, a doutrina dos Espíritos vem nos trazer os ensinamentos de Jesus de uma forma a todos poderem compreender o que não foi compreendido à época de Jesus. Claro que muitos naquela época compreenderam Jesus, mas eram pessoas que tinham já uma maior evolução, já estavam mais adiantados que a maioria do povo. E Jesus nos disse, né, que enviaria o Consolador prometido, que é essa doutrina belíssima, que chegou até nós, graças ao nosso codificador, Allan Kardec, que teve um trabalho hercúleo para juntar todas as perguntas e respostas, todos os ensinamentos passados pelos espíritos através dos médiuns da época. Então, como ele disse aqui na última frase, e o Espiritismo repete as palavras do Filho de Deus, né? Tudo foi esmiuçado, simplificado, para que nós finalmente compreendêssemos os ensinamentos de Jesus a respeito das leis divinas.
Sendo o nosso fim fazer renascer nas almas o sentimento cristão, faz-se mister desembaraçá-la dos interesses de seita, que as prendem ao jugo dos dogmas. A palavra de Jesus não pode passar, nenhuma vírgula lhe será tirada. A luz há de resplandecer nas trevas para iluminar aos homens a senda da perfeição que o Mestre veio traçar. O Espiritismo, a nossa doutrina, é uma luz nas trevas do nosso planeta, na escuridão da ignorância, da imperfeição de nós humanos. Quem poderá dispor, ainda que seja de um fio de cabelo, para contrariar a lei de Deus? Se a ninguém é dado torná-lo realmente branco ou preto. O homem de bem, aquele que tem por norma devida o Evangelho, nada faz sem pensar, sem deixar o raciocínio amadurecer, sem buscar nas inspirações do alto os conselhos para as suas decisões, que nunca atingem o juramento e se baseiam sempre no sim e no não. Sim, sim, não, não. O que passa daí é de má procedência. O que Caibar está nos explicando aqui? Que o homem de bem, ele não age por impulso. O homem de bem, ele já tem o entendimento das leis divinas, ele compreende o ensinamento de Jesus, ele compreende as atitudes que deve tomar. Norma de vida, nada faz sem pensar. O Evangelho ensinou tudo, ensina tudo isso a nós, todos, Nada faz sem pensar, sem deixar o raciocínio amadurecer. O que é isso? É a gente usar a razão, em vez de usar os impulsos, Explosões de cólera, de orgulho, de egoísmo, de vaidade. A pessoa está falando com você e você imediatamente reage violentamente por causa do seu orgulho. Vamos lembrar do Cristo. Quando foi que ele agiu desta forma? E não precisamos, claro, vocês dirão, Jesus é um ser puro, elevadíssimo. Vamos lembrar então do nosso querido Chico Xavier. A gente sempre via ele com calma, recebendo a todos. Claro que devia ter momentos em que ele ficava mais alterado, porque é difícil, nesse mundo, a gente agir como Jesus. A gente ainda não alcançou esse patamar. Mas vamos nos inspirar nesses luminares da nossa doutrina, que nos deixaram tantos exemplos, tantos livros e exemplos de vida, que é importantíssimo. Não adianta você escrever livro se você não age de acordo com aquilo que você está propagando. O juramento pode ser uma instituição humana, mas não divina. E com que autoridade ordenamos os nossos semelhantes a jurar sobre o Evangelho? Quando é nesse mesmo livro que se lê a expressa proibição do juramento, que no próprio dizer de Jesus é de má procedência. Verdade, No próprio Evangelho diz, ensina, que não devemos jurar nada. Isso é uma coisa dos seres humanos.
O Senhor dotou-nos de inteligência, razão e liberdade, para que não nos escravizemos a quem quer que seja. O juramento é uma condição de servidão que degrada, deprime-nos o caráter e nos força a execução de atos que muitas vezes reprovamos. Você deu sua palavra, você jurou sobre o Evangelho, você tem que agir de acordo com aqueles que te fizeram jurar. E muitas vezes você não está nem concordando com aquilo ali. Nos força a execução de atos que muitas vezes reprovamos. A exigência do juramento teve começo nas agremiações religiosas, que se desviaram do cristianismo para manter seus princípios dogmáticos. Precisamos libertar-nos das religiões opressoras que exploram a consciência humana e lhes escravizam a razão. Sim, sim, não, não. E o que está escrito é o que nos cumpre proferir em nossas resoluções. Acho que é bem fácil essa leitura, esse capítulo, né? O que Caibá está nos ensinando. Né? Então, ele diz que nas agremiações religiosas existe essa situação em que as pessoas têm que manter os dogmas, têm que rever, têm que ter aqueles preceitos todos. A pessoa acaba não agindo com liberdade, a pessoa não pensa, ela é induzida a não pensar, a agir maquinalmente de acordo com o que os sacerdotes querem. Eles se desviaram do cristianismo, estudaram o cristianismo e, em algum momento, se perderam. Claro que por interesses, né? Que aqui não nos cabe ficar enumerando. Já a nossa doutrina, nós somos obrigados a raciocinar. Obrigados por alguém? Não. É porque nos faz pensar. Não existe nada assim pronto para você reagir, para você fazer. Você vai estudando, você vai compreendendo, você vai assimilando para a sua vida, porque é belíssimo, tem sentido, tem um propósito. São ensinamentos muito bonitos, ensinamentos capazes de nos transformarmos. E o principal, a gente compreender que muitas coisas nos acontecem por nossa irresponsabilidade. Não é o sacerdote que é responsável por tudo, né? Você vai na igreja, os seus pecados são eliminados e você fica feliz da vida. Não, não é bem assim que funciona. É um aprendizado. É como nós, no tempo de crianças na escola. Para a gente passar do primeiro ano primário para o segundo, a gente tem que estudar, a gente tem que ler melhor, tem que escrever, tem que aprender as continhas. Senão a gente não passa para o segundo ano. Então, a nossa vida na Terra é exatamente isso, é uma grande escola onde nós devemos aprender. Conforme aprendendo, nós vamos nos transformando e muitas vezes a gente nem percebe o quanto já mudamos de atitudes, de pensamento. E além de escola, é um grande hospital, né? Porque todos nós temos problemas, situações
eliminarmos, né, transformarmos, para seguirmos a evolução. Vamos agora passar. Eu não sei, eu sempre digo, se alguém tiver uma pergunta, tiver alguma dúvida, até vou deixar meu celular aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quem é da casa, está no grupo, pode enviar a pergunta para mim através do celular, do WhatsApp, ou então para a Adriele. Tem alguma pergunta, Adriele? Adriele? Ela não escutou. Bom, vamos passar para o segundo. Se tiver alguma pergunta, a gente olha antes de terminar. O título deste novo capítulo é A Religião dos Homens e a Religião de Deus. E aqui nós temos duas passagens escritas por Mateus, que ele ouviu de Jesus, né? Primeiro é o seguinte: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus, e vir suas chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amardes aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. O próximo. Mas os fariseus, sabendo que Jesus fizera calar os saduceus, reuniram-se, e um deles, doutor da lei, para o experimentar, fez-lhe esta pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos resumem toda a lei e os profetas. Mateus 22, itens, né? Versículos 34 a 40. Caibar começa assim o estudo. A religião dos homens não é a religião de Deus. A religião dos homens se resume nos sacramentos, batismo, confissão, crisma, matrimônio, missas, extrema-unção, procissões, festas, dias santos. Ele aqui está se referindo à religião católica. Muitos de nós viemos da religião católica e conhecemos todos esses preceitos. A religião de Deus é caridade, misericórdia, paz, paciência, tolerância, perdão, amor a Deus, amor ao próximo. A religião dos homens é misericórdia sujeita ao numerário. A religião de Deus
está isenta do dinheiro do mundo. Infelizmente, né, as religiões elas não conseguem se apartar da questão do dinheiro. Lógico, precisamos de dinheiro, estamos no mundo material e precisamos para suprir todas as necessidades, né? Seja da construção de nossas casas, manter a limpeza, né? A alimentação de nossos assistidos. É óbvio que nós precisamos do dinheiro, assim como em nossas vidas, nós também precisamos do dinheiro para nos sustentar, para podermos ter acesso a tratamentos, né, a alimentação, enfim. Não está aqui Caibar dizendo que as religiões não estão Caibar não está dizendo que o dinheiro não seja necessário. É a forma como esse dinheiro é utilizado. Ele está fazendo uma comparação, né? Ele está fazendo uma comparação com a religião dos homens, como é que os homens interpretaram os ensinamentos de Jesus, e a religião de Deus, que foi trazida para nós por Jesus. A religião dos homens circunscreve a razão e o sentimento, prescrevendo a ignorância, não admite a evolução. Então, é assim, não é ensinado de acordo como Jesus quis que fosse ensinado a todos, né? Existem, como a gente leu no capítulo anterior, existem os dogmas que nos tornam presos a situações, a comportamentos. A gente não pode fazer nada diferente daquilo. E, como eu disse, por que as pessoas, nós mesmos, ficamos tanto tempo nessas religiões? Porque é mais fácil. Pensem bem, não é mais fácil? Eu já fui à missa essa semana, e continua a vida, né? Vai lá, se confessa, seus pecados estão anulados e está tudo certo. Não é mais fácil? Fica mais fácil. Quantos chegam à doutrina espírita e ficam apavorados de perceberem que a responsabilidade do bem e do mal que eles vão angariar ou trilhar em suas vidas é totalmente responsabilidade deles, nossa. As pessoas se assustam com isso. A religião de Deus reclama o estudo e proclama o progresso. A religião dos homens consiste em dogmas e mistérios que a consciência repele e o sentimento repudia. A religião de Deus derriba as barreiras do sobrenatural e afirma que nunca disse nem dirá a última palavra, porque é de evolução permanente. E é verdade. A doutrina já trouxe a nós tudo o que devemos saber? Não. Por quê? Porque não vamos compreender ainda. Assim como muitos não compreenderam a Jesus em sua época, há 2000 anos atrás. Por isso, Caibar nos coloca aqui. A religião de Deus derruba ou derriba as barreiras do sobrenatural e afirma que nunca disse nem dirá a última palavra, porque
é de evolução permanente. Sempre haverá mais e mais novidades, verdades que nós vamos aprendendo, conforme o nosso crescimento, o nosso entendimento. A religião dos homens escraviza as almas, escraviza a inteligência, anula a razão, condena a análise, a investigação, o livre exame. Não preciso dizer nada, né? A religião de Deus manda ao indivíduo, como Paulo, examinar tudo, crescer em todo o conhecimento, fazer o estudo crítico do que lhe for apresentado para separar o bom do mal e não ter tropeço no dia do Cristo. A religião dos homens não tem espírito. Para ela, o Evangelho é letra morta. Não tem a palavra de Jesus. Seus santos são de pau e barro. Suas virtudes de incenso e alfazema. Suas obras são folguedos, festanças com alarido de sinos, de foguetes, de fanfarra, seus ornamentos de fitas e papéis de cores. A religião de Deus é vivificada pelo Espírito da vida eterna. É acionada pelas revelações sucessivas. Baseia-se na palavra de Jesus, nos evangelhos, nas epístolas apostólicas, Então, o que ele nos disse aqui nesse parágrafo acima, essa última frase, né? O Evangelho para os homens é letra morta. Por quê? Porque tem milhares de anos e aí as pessoas pensam, poxa, mas isso está lá para trás. Isso não tem a ver com a minha vida hoje. Hoje as coisas já mudaram, as leis são outras. Nós não somos mais aquelas pessoas ignorantes que encontraram Jesus. E é isso, né? Com esse entendimento de que é letra morta, que faz parte de um passado muito longínquo, não devemos observar. Mas a religião de Deus, ela é vivificada pelo Espírito, acionada por revelações sucessivas e baseia-se nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Continuando. Deixa eu ver aqui, me perdi. Seus santos dos homens, né, a religião dos homens, a religião de Deus. Seus santos são espíritos vivos, puros, ou que se estão purificando e que vêm comunicar-se com os homens na terra para guiá-los à verdade. Suas virtudes são as curas dos enfermos operadas por esses espíritos, as manifestações de materializações, de transportes, de fotografia, que vêm dar a certeza da imortalidade e estabelecer a verdadeira fé. A religião de Deus, para a religião de Deus, a morte não existe. Então aqui ele está fazendo sempre uma comparação, né? Todos já compreenderam.
Então, é operada por espíritos, né? Os espíritos que são homens desencarnados, uns mais evoluídos que outros, que se manifestam, que se utilizam das manifestações, das materializações, dos transportes, de fotografia, enfim, um monte de provas de que a morte não existe e que a vida espiritual é a verdadeira vida de todos nós. Enquanto lá na religião dos homens, ele diz que o Evangelho é letra morta, seus santos são de pau e barro, suas virtudes de incenso e alfazema, suas obras são folguedos, festanças. Ele está aqui fazendo uma comparação. Claro, né? O tempo todo ele vem comparando uma e outra. A religião dos homens é a aflição, o desespero, a morte. Ao doente, ela só oferece a confissão auricular. Ao agonizante, a extrema-unção. E depois da morte, o de profundis. De profundis é profundo, né? Muito profundo. De profundis com as subsequentes missas que constituem um gravame eterno para a família do morto. As pessoas fazem a missa de 7º dia, de 10 dias, de um mês, ou sei lá, tem de ano, né? Eu nem lembro mais direito. Eu já fui da Igreja Católica, mas eu não lembro mais da ordem que é feita, né? Então ele diz que a religião dos homens é a aflição e o desespero, porque não consola, não explica, não ensina o que devemos fazer para nos equilibrarmos, para escaparmos do desespero, do medo. A religião de Deus é a consolação, a esperança, a vida. Ao doente dá remédios, fluidos divinos para lenir o sofrimento. Ao agonizante desvenda o reino da imortalidade e afirma o prosseguimento da vida independente da vida na terra. Dá de graça a misericórdia, cerca o paciente de amor e a todos recomenda a oração gratuita como meio de auxiliar os que sofrem. Ele está fazendo uma referência que as missas todas são pagas, né? Toda vez que você quer mandar rezar uma missa, você tem que pagar um valor determinado, que eu não tenho ideia de que seja. Então ele está dizendo que a oração é gratuita. Se você vier à casa espírita porque perdeu um ente querido e gostaria de saber o que você faz a respeito para se sentir melhor, diminuir seu sofrimento, sua tristeza, a pessoa será recebida com muito carinho, será convidada a assistir às reuniões públicas, os estudos. Ela vai saber que há preces por todos os desencarnados. Gratuitamente ela poderá colocar o nome do seu querido em um livro ou numa caixinha, e ele vai receber essas orações, além daquelas que na casa espírita nós aprendemos que devemos fazer sempre, sem sofrimento. Orar aos nossos queridos com alegria, pedindo a Deus que cuide deles, que os envolvam, que eles possam despertar, que eles possam compreender onde estão, sempre consolando, sempre. A religião dos homens é composta de uma hierarquia
que começa no pequeno cura de aldeia para se elevar através das dignidades de cônego, monsenhor, bispo, arcebispo, cardeal, ao caporal maior, o sumo pontífice infalível, o Papa. Cada qual se distingue pela tonsura, vestimenta, rubis, pedrarias de esmeraldas, brilhantes, diamantes e roupagens de seda, de púrpura, de holanda, obrigando o hábito a fazer o monge. Desculpe. Então a gente vai saber, dentro da hierarquia, de acordo como ele se veste, como ele corta o cabelo e etc., você vai saber aonde está localizado aquele irmão que estudou no monastério, que quis ser um padre, né? Então ele fala que começa pelo cura de aldeia. Cura é bem no início, é aquela pessoa que se dedica a orar junto com as pessoas da aldeia, reúne para ler os evangelhos. A pessoa que está iniciando, estudando ainda, até chegar ao Papa. E ele vem aqui descrevendo que cada um vai mudando de roupagem de acordo com a elevação dentro dessa hierarquia. Aqui está escrito, cada qual se distingue pela tonsura. Eu peguei lá o que significa. A tonsura é uma cerimônia religiosa em que o bispo dá um corte no cabelo do ordinando ao conferir-lhe o primeiro grau na ordem do clero. Então ele dá um... Ordinando é aquela pessoa que entrou para o monastério e está estudando e quer alcançar as hierarquias seguintes, né? Vai estudando, vai evoluindo de acordo lá com as normas deles, que eu não sei explicar a vocês. Então é uma cerimônia. Então se distingue pela tonsura, se a pessoa já recebeu esse corte em seu cabelo feita por um bispo, que é bem no início, né? E, enfim, segue depois com os estudos deles lá. A religião de Deus é ministrada pelo Espírito, por intermédio dos dons espirituais de que fala o grande apóstolo da luz em sua gloriosa epístola, hoje de divulgação mundial. Ela não distingue o religioso e o cristão pelo hábito, pela opa, pela batina, pelos anéis, pela coroa, pela mantilha, pelos rosários, pelas medalhas, pelas cruzes, porque qualquer tartufo é um hipócrita, é uma pessoa hipócrita, né? Porque qualquer tartufo ou tartufa pode usar essas insígnias, pode usar essas roupas, essas pedrarias, isso tudo, mas reconhece o cristão e o religioso pelo caráter. A religião divina, né, a religião de Deus, reconhece o cristão e o religioso pelo caráter, pelo critério, pela fé que dele emana, pela caridade que o caracteriza, pela esperança não fingida que manifesta. A gente reconhece essas pessoas bondosas, caridosas, muitas estão entre nós. E nós devemos estudar para alcançarmos essa forma de ser, né? A religião dos homens persegue, anatematiza, odeia e calunia os que são descrentes.
Daí todas essas guerras religiosas, né, que nós temos em nosso planeta. Se você não está naquela religião, você é odiado, você é perseguido, porque só a religião deles é a verdadeira e única. A religião de Deus perdoa, ora, auxilia, serve e ampara seus próprios perseguidores. Olha isso, gente. Detratores, caluniadores e adversários. A nossa doutrina jamais persegue nem mesmo aqueles que nos caluniam, que nos perseguem. Quanto foi perseguido o nosso querido Chico Xavier? Caluniado. Quantas vezes? E ele não fez absolutamente nada. Existem várias passagens nos livros, né, sobre a vida de Chico, que a gente vê essas situações que trazem grande sofrimento, mas ele já sintonizado com a espiritualidade maior, já tinha uma compreensão da doutrina, do amor divino. Aliás, o Chico Xavier, antes de conhecer a doutrina espírita, ele já era um cristão nato, desde menino. Ele tinha amor, era caridoso com todos, desde pequenino, procurava ajudar os pais, a mãe. Ele já veio para esse mundo pronto. A doutrina espírita só lhe deu mais, como que eu vou dizer, ferramentas para a divulgação dos ensinamentos do nosso amado Mestre. A religião dos homens se ilumina à luz do azeite, da cera, da eletricidade. A religião de Deus é a luz do mundo e de todo o universo. A religião dos homens é insípida, corruptível, usa o sal material. A religião de Deus é o sal da terra, conserva, transforma, purifica. A religião dos homens tem igrejas de pedra, de terra, de cal, de ferro, de madeira. A religião de Deus tem por igreja, como disse o apóstolo, almas, espíritos vivificantes. Belíssima frase, né? As igrejas dos homens são de matéria inerte, caem ao embate dos ventos, tempestades, das correntezas. Contra a igreja de Deus, os elementos não prevalecem. Ela é imperecível e se nos mostra cada vez mais viva, mais luminosa. A religião dos homens é a opressão, o orgulho, o egoísmo, a mercancia. Mercancia é o ato de negociar. A religião de Deus é a da liberdade, da humildade, do amor, do desinteresse. A religião dos homens não é a religião de Deus. A religião dos homens é a dos homens e para os homens. A religião de Deus é a luz universal que proclama a verdade, o caminho e a vida, repetindo a palavra do incomparável sábio e santo Jesus.
o Cristo. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos caluniam, que a vossa justiça seja maior que a dos escribas e fariseus. Amai a Deus e ao próximo, porque neste amor se fundam a lei e os profetas. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse capítulo muito interessante, ele vem fazendo essas comparações que, para muitos, torna-se muito claro o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E assim já deu a nossa hora, vamos fazer a nossa prece, agradecer do fundo de nossos corações essa oportunidade bendita de aqui estarmos, Mestre Jesus, reunidos para aprender Teus ensinamentos luminosos que nos enchem de fé e esperança no porvir, que nos permite a nossa transformação. Basta que estejamos atentos, dispostos a dobrar as nossas imperfeições para sermos pessoas melhores, dia após dia. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por essa casa de amor. Obrigada à espiritualidade amiga que nos sustenta, nos ampara nessa casa todos os dias, em todas as horas. Obrigado, Senhor Altivo Panfiro, nosso amado dirigente espiritual, por nos reunir em nome do amor que vibra nessa casa, em nome dessa coluna de espíritos que nos sustentam, em nome de Jesus, em nome de Deus, acima de tudo, pedimos licença, Senhor, para darmos por encerrada o estudo em torno do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Graças a Deus.